Olá, eu sou Jefferson Santos e estamos aqui hoje para mais um Câmara Entrevista. E hoje estamos recebendo aqui o Daniel Xavier, que é da Sampa, né, aqui de Pouso Alegre. Daniel, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Olá, Jefferson, boa tarde. Um prazer poder estar aqui fazendo esse bate-papo de um tema que é tão importante, que é sobre a saúde mental, né? Agora em maio a gente tem aí algo que chama a atenção da saúde mental em todo o país. Isso é muito importante. Obrigado pela abertura do espaço. A TV Câmara estará sempre com as portas abertas para discutir esses temas tão relevantes para a nossa população e para todo o Brasil, né? Sim. Hoje o tema da nossa entrevista aqui é a luta antimanicomial no Brasil e os desafios e perspectivas do tema, né? Então, para a gente já dar início aqui, eu gostaria de te perguntar qual é o histórico da luta antimanicomial no Brasil e como ela tem evoluído ao longo dos anos. Sim. Quando a gente pensa o movimento da luta antimanicomial, a gente tem que retomar o final da década de 70, que é quando, dentro dos manicômios, começa o movimento dos funcionários, médicos, enfermeiros, profissionais da área que atuavam nesses locais, sobre como que estava sendo feito esse tratamento. E tudo isso surge porque já na Europa, na Itália, já tinha todo um movimento de discussão sobre a questão da saúde mental e como que ela era tratada. Um grande nome para a saúde mental que foi influência desse movimento no Brasil é o Franco Basaglia, na Itália, que deu o pontapé inicial nessas discussões na Europa e isso chegou no Brasil. Isso começou principalmente através de um primeiro encontro que teve dos profissionais de saúde mental, que ocorreu em Bauru. No final desse encontro, eles fazem um manifesto de Bauru, que é um documento, né, em que fala da importância de se rever a saúde mental no país, de humanizar mais a saúde mental e pensar uma política de fato de saúde mental. Então, esses encontros acontecem em 1987 e um outro grande evento foi o primeiro Congresso de Saúde Mental que aconteceu em 1987. É o pontapé inicial que fez com que começasse uma discussão não apenas nas instituições, mas entre os profissionais de saúde. Isso chegou até os nossos políticos da época e o deputado Paulo Delgado, em 1989, ele cria uma lei, propõe, né, uma lei de cuidado em saúde mental, que é a 10.216, que depois se transforma na Lei Paulo Delgado, alguns vão chamar ela Lei de Reforma Psiquiátrica no Brasil. E essa lei ela é escrita, né, apresentada, porém essa lei ela só foi aprovada em 2001. Então ela teve todo um período de discussões, debates, porque tinha uma certa resistência em mudar um pouco essa questão da política de saúde mental no Brasil. Então o movimento mesmo da luta antimanicomial, ele começa finais ali da década de 70, ele tem um marco principal em 1987, né, com esse encontro de Bauru e também com o primeiro Congresso Brasileiro de Saúde Mental, e depois ele é premiado, né, com essa lei do Paulo Delgado em 1989. Porém, a grande comemoração em relação a isso foi em 2001, quando essa lei é aprovada e o país começa a repensar todas as questões de saúde mental. Então, o movimento da luta antimanicomial, ele não tem um começo, meio e fim. Ele ainda é um movimento muito forte no Brasil todo, que busca isso, né? Os direitos das pessoas que têm sofrimento mental, que apresentam alguma psicopatologia e que precisam de tratamento. Então, a luta ela vai em busca disso, a busca por direitos, direito de ter saúde com dignidade, com humanidade, direito a estar com a família, direito a um tratamento, de fato, em liberdade. Muito interessante, Daniel. E quais são as principais práticas de tratamento que têm sido utilizadas em substituição à internação, né, nos hospitais psiquiátricos assim, pelo Brasil e aqui no nosso município? Quais são as principais práticas? Assim? Sim. A partir de 2001, quando a lei é aprovada, a gente começa a substituir, né, os manicômios pelo tratamento em outros equipamentos de saúde. E aí é quando surge a rede RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial. Nessa rede a gente está falando dos CAPs, CAPs 2, CAPs 3, CAPs AD.
que são equipamentos, né, centro de atendimento psicossocial, que tem a proposta de fazer um atendimento em liberdade, mais humanizado, com uma equipe multidisciplinar para atender toda essa população. E surge também novos equipamentos, inclusive nos hospitais, por exemplo, muda-se a política. Então a internação ela já não é mais de longa permanência, são internações pontuais, em situações que não tem jeito, às vezes, de resolver no âmbito do ambulatório. Então é uma nova política que surge em relação aos hospitais, reduz os leitos e os manicômios devagarzinho eles vão fechando. E com isso esses pacientes vão sendo transferidos para suas cidades e fazendo o seu tratamento próximo à sua casa, ao seu território. Então os principais equipamentos hoje que representam essa luta são os CAPs, né? Inclusive aqui na nossa cidade a gente tem o CAPS AD, que é o CAPS álcool e droga, para tratamento para álcool e outras drogas, e temos o CAPS 2, Aldeia Viramundo, para os demais transtornos psicológicos, né? Então a gente tem os transtornos mentais e psicológicos. Hoje a gente tem 2, com a pretensão e a proposta de a gente ter, inclusive, o CAPSI, que é voltado para a infância, né, e juventude. Que aí a gente tem mais um equipamento de serviço de saúde mental na cidade. Além disso, um outro equipamento que surgiu há pouco tempo, mas que ele engloba essa rede RAPS, é o consultório na rua, que faz todo um atendimento à população que às vezes por algum motivo está em situação de rua e não consegue fazer esse acompanhamento. Ele também tem esse atendimento na rua. Então a gente consegue atender também esse público e fazer essa parceria, né? Entre o consultório na rua, a rede RAPS, os CAPs e esse hospital, né? Aqui em Pouso Alegre a gente tem o hospital Samuel Libânio, que a gente tem os leitos de psiquiatria que também englobam essa rede RAPS. Então a gente consegue ter uma rede hoje de atendimento em saúde mental, além dos ambulatórios de psiquiatria que a prefeitura tem, né, a Secretaria Municipal de Saúde, e com psiquiatras, psicólogos que atendem casos que às vezes não vão chegar até nós no CAPS. Tá. Muito importante essa explicação, porque se houve o fechamento, né, e encerrar as atividades dos manicômios, as pessoas precisam saber entender como está funcionando hoje em dia os tratamentos, né? E já pegando o gancho também nessa questão, eu gostaria de saber de você quais são os principais desafios hoje dos profissionais de saúde na hora da saúde mental para esse tipo de tratamento. Quais são as principais dificuldades hoje que vocês encontram no setor? Eu acho que uma das principais dificuldades que os profissionais de saúde encontram, primeiro eu acho que o número reduzido às vezes desses equipamentos, né? Então a demanda de trabalho ela é extensa. Muitas pessoas hoje, né, acho que a pandemia também ampliou um pouco isso, está precisando desse cuidado de saúde mental. Então a gente sente que a demanda é muito grande para o número de profissionais que está ali para atender. Um outro fator que é importante a gente retomar é a formação desses profissionais, né? Muitos profissionais da área psiquiatras, psicólogos, até o pessoal da enfermagem, nem sempre são formados para trabalhar na rede pública, né? São mais formados para montar seu consultório, atendimento, e a gente sente que talvez a formação desses profissionais ele precisa ser cada vez mais ampliada. E uma outra, que eu acho que é um terceiro ponto que a gente tem que frisar, é o autocuidado. Porque trabalhar com saúde mental, ele tem que estar sempre se autocuidando, né? Através de acompanhamentos, através de psicoterapia quando precisa, sempre se policiando também para não exceder a quantidade de trabalho. Acho que isso é muito importante. Então, assim, acho que os maiores desafios que a gente encontra hoje é isso. E alguns equipamentos, às vezes, que têm surgido, né? Que estão encontrando também essa dificuldade de você manter o profissional no trabalho. Por ser um trabalho estressante, por ser um trabalho, às vezes, que demanda muito de você, é comum, às vezes, o profissional trabalhar por um tempo e logo abandonar, ir para outra área, ou mesmo não ficar na área mais. Então, acho que o desafio é grande para os profissionais nesse sentido. É uma área mais desafiante, né? Trabalhar com saúde mental hoje em dia. Excelente. E assim, para envolver também não só os profissionais, mas para a gente ter uma ideia, como a sociedade poderia colaborar nessa luta antimanicomial? Para a gente levar para a população que está nos assistindo, para a nossa audiência, como eles também conseguem ajudar nesse sentido. Sim. Acho que num primeiro momento, a melhor forma da população ajudar é ela entender o que é esse movimento, né?
E entendendo o que é um movimento, eu acho que a população consegue nos ajudar, primeiro a partir de um movimento sem preconceito. Né? Ou seja, a saúde mental está para nós como outros problemas de saúde que a gente tem na sociedade. Então, a questão do preconceito ainda é algo que aparece na sociedade que a gente precisa estar sempre trabalhando, né? Preconceito com o esquizofrênico, o preconceito com aquela pessoa que está no quadro de depressão, o preconceito com aquela pessoa que faz uso de substâncias, né? Psicoativas. O preconceito ainda está muito forte. Então, a população precisa sempre estar consciente disso para não intensificar esse preconceito, né? Ainda mais em tempos que a saúde mental tem sido tão frisada, né? Então, muitas doenças surgiram, né? A psiquiatria sempre está avançando também, tem surgido mais diagnósticos. Então, todo mundo tem alguém na família, se a gente for ver, que tem algum transtorno nesse campo da saúde mental. Então, a gente precisa primeiro quebrar os preconceitos. Um segundo passo que eu acho que é muito importante é você não ter vergonha de ter acesso a esses serviços, né? Porque é justamente o contrário do manicômio, né? O manicômio, as pessoas isolavam essas pessoas por medo, vergonha, a família às vezes não sabia o que fazer, colocavam lá, ou mesmo por preconceito. E agora a gente traz um equipamento que é totalmente aberto à comunidade. Qualquer cidadão pode precisar de um desses equipamentos que a gente falou aqui, os leitos de psiquiatria, o ambulatório de psicologia, o ambulatório de psiquiatria, ou mesmo os serviços de atenção psicossocial, que são o CAPS 2, o CAPS 3, o CAPS-I futuramente. Então, ou seja, quebrando esses preconceitos, a gente consegue ficar aberto, né? Usar desse serviço que a gente tem na rede aqui do município. Eu acho que a melhor forma da população fazer é isso, quebrando os preconceitos e indo até esses serviços, porque aí a gente consegue fortalecer esses equipamentos, mostrando para toda a sociedade que eles são eficazes, que eles ajudam, que eles apoiam esses pacientes e que, de fato, é a melhor forma de tratar. É em liberdade, é próximo da família. Eu acho que isso é uma forma que a sociedade pode estar contribuindo, sim. Então, fica a dica aí. Evitar o preconceito, evitar, muitas das vezes, até no modo de tratar, de falar sobre esse assunto, acaba, às vezes, ao invés de atrapalhar, de ajudar, atrapalhando. Isso. Porque fala com preconceito, né? Às vezes também fica com medo de procurar ajuda, de procurar o tratamento, de procurar os profissionais que são corretos para cada área. Sim. Às vezes por vergonha também, né? Tá passando por um momento difícil, ao invés de procurar ajuda num amigo, num familiar, num profissional, a pessoa se isola, fica sozinha e isso, em vez de ajudar, acaba muitas das vezes agravando a situação. Então a nossa dica é para você que conhece alguém ou que está passando por alguma dificuldade nessa área da saúde mental, procure ajuda. Procure profissionais, procure ajuda. Se você tiver com receio ou com vergonha, peça ajuda a um familiar seu, a um amigo seu, mas procure se tratar, procure entender o que você está passando para que essa situação não se agrave. E com as políticas públicas da saúde mental, como elas podem ser trabalhadas, aprimoradas para que garantir melhores condições de tratamento e reabilitação dessas pessoas com transtornos mentais? Como a gente pode aprimorar esses tratamentos? Tem alguma coisa que você possa trazer para a gente, assim, que você vê hoje e que você vê que dá para a gente melhorar ainda? Sim. Eu acho que, enquanto política, a primeira coisa é pensar que a gente precisa ampliar. Eu acho que a pandemia ela veio aí nos mostrar que realmente a gente precisa estar cuidando mais da saúde mental. Então, ampliar os serviços é um primeiro meio, né? Nos últimos anos, a gente tem tido um baixo investimento, seja do governo federal, principalmente, né, do governo federal, nessa área. Então, a gente tinha um momento de ascensão desses equipamentos que a gente está dizendo. Então, cresceu, ampliou, vários municípios criaram esses equipamentos de saúde mental. E nós tivemos um tempo aí que ele ficou estagnado, sem muito investimento, sem muita proposta de ampliar mesmo, de ter esses equipamentos, inclusive o recurso, porque esses recursos eles vêm do governo federal, né? O município contribui com os profissionais e a gente tem os recursos para instituir esses equipamentos, vêm do governo federal. Então a gente precisa ampliar isso. Por quê? Se a demanda está grande, acho que uma primeira grande política é ampliar isso. Um segundo momento, eu acredito que é o governo investir também nas formações, né, de mais profissionais para atuar, pensar políticas que a gente consiga também favorecer
para que esses profissionais continuem nesse serviço. E aí vem a valorização desse trabalho, a ampliação das equipes, que é algo que a gente tem trabalhado muito dentro dos equipamentos de saúde mental. Porque uma equipe reduzida ou uma equipe que está sempre mudando profissional, qual que é a tendência? É uma tendência da equipe estar sempre balançada e a gente não consegue fazer um bom trabalho. Então, acho que uma política importante é abrir mais concursos nessa área, né? Por exemplo, concursos específicos para trabalhar nessas áreas. Psiquiatria, psicologia, dentro dos CAPs mesmo, direcionado para isso, é uma política muito importante. E uma outra forma de fazer uma política que eu acho que ajuda muito também são as campanhas. As campanhas de cuidado em saúde mental, que todo mundo fala na roda de conversa, fala com os amigos, fala com os familiares, mas isso não é muito divulgado. A gente faz campanha para outras ações que também são importantes e eu sinto que a saúde mental sempre fica assim, parece que todo mundo tem um certo receio de fazer uma campanha. Vamos falar sobre isso. Um dado importante, por exemplo, dentro do nosso município. Que bom, vamos ampliar. Então, aí uma política interessante. Quanto mais ampliarmos a política de saúde mental no município, mais pessoas serão atendidas, mais pessoas se sentirão bem, menos precisarão ser internadas, ser mandadas para fora de Pouso Alegre, então elas conseguem todo o acompanhamento por aqui. Acho que são algumas ações políticas aí. Excelente. E assim, na questão dos familiares, como os familiares podem ajudar nesse processo de tratamento e reabilitação? Porque eu acho que muitas das vezes a pessoa não sabe como ajudar. E às vezes acaba, mais uma vez, repetindo, né, que a gente já tratou aqui, atrapalhando ao invés de ajudar. Então, que dicas você poderia dar para familiares, para que eles auxiliem os profissionais de saúde no tratamento e reabilitação de pessoas com transtornos mentais? Tá. Bom, antes eu falava, né, da importância de não se ter o preconceito e, ao mesmo tempo, eu acho que um outro fator que é importante é a gente apoiar. E como que a gente apoia? Primeira coisa, quando você identifica que você tem um familiar em sofrimento mental, seja qual área for, pode ser uma depressão, pode ser um quadro de ansiedade, pode ser um surto psicótico, pode ser um uso de álcool excessivo, drogas, ele precisa primeiramente orientar esse paciente, orientar esse familiar a procurar ajuda. Acho que é um primeiro ponto. Um segundo momento é o familiar acompanhar esse tratamento. Né? Diferente da época dos manicômios, que o familiar chegava, colocava lá e depois nem ia buscar, tanto que muitos morreram dentro dos manicômios. Agora não, a proposta é justamente um tratamento que englobe a família. Que a família possa estar indo nos equipamentos, possa estar indo conversar com o psicólogo, possa estar indo conversar com o psiquiatra, possa estar indo dentro do CAPS, participar, porque o CAPS hoje ele tem grupo de família para orientar como agir diante de uma situação dessa. Então a gente tem aí, acho que essa participação no tratamento da família é essencial. Porque quando o paciente de saúde mental, ele sente esse apoio, o tratamento avança, ele melhora. E a gente vê muito isso dentro do CAPS, o CAPS AD, o CAPS 2. E como psicólogo que sou também, a gente observa isso. Quando o paciente ele tem um apoio, o suporte da família no seu acompanhamento, a tendência é ele se recuperar, se reabilitar muito, muito antes até do que a gente espera. Então, acho que para a família entender que a melhor ajuda que ela tem é não agir com preconceito e apoiar, estar junto. Você falava antes, né? Às vezes a família fica na dúvida de como ajudar. O primeiro passo, gente, às vezes eu não sei se eu vou levar em tal lugar e tal, o primeiro passo é passar no posto de saúde. O médico, a equipe do posto de saúde ali, do ESF, a Estratégia de Saúde da Família, ele vai identificar se há necessidade de encaminhar para outros equipamentos. Nossa, é um caso para encaminhar para o CAPS? Não, vamos encaminhar para o ambulatório de psicologia? Não, vamos encaminhar para a psiquiatria? Vamos encaminhar para o hospital, porque às vezes está numa crise grave e precisa desse primeiro suporte ali. Então, o ESF, que está ali no bairro, que você conhece, que é o médico que você sempre vai, é ele que vai te ajudar, enquanto familiar, a encaminhar esse paciente. Hoje é muito comum as pessoas, na hora da crise, correrem para o hospital regional, aqui em Pouso Alegre e outros hospitais do país. Mas muitas vezes é porque ele já está numa crise maior. Então, quando a família identifica antes, ele já, vamos tratar aqui no bairro mesmo. Às vezes o próprio médico do bairro já trata, já passa um ansiolítico, já conversa, às vezes tem um psicólogo no bairro, ele já vai antes dele ter uma crise, a ponto de ter que chegar no hospital, na psiquiatria ou mesmo dentro do CAPS. Excelente. Então fica aí a dica para vocês procurarem auxílio, mais uma vez reforçando aqui, profissional, aí seja no posto de saúde perto da sua casa, unidade básica de saúde,
o senhor até mesmo na UPA, porque tenho certeza que mesmo que não tenha profissionais ali da área, as pessoas vão saber te orientar aos caminhos que você deve seguir para encontrar. Então, sempre procurar ajuda. Você chegou a comentar também da questão da formação, né, de mais profissionais na área e do incentivo. A nossa outra questão que tem agora aqui é a seguinte: como as instituições de formação podem ajudar na formação de profissionais que atendam à luta antimanicomial? Muito legal essa pergunta, porque na verdade as instituições elas têm que estar formando o profissional para trabalhar tanto com o coletivo como com o particular. Então as instituições que trabalham com os cursos de saúde, né, medicina, psicologia, enfermagem, terapia ocupacional e todas as funções, né, que a gente tem dentro do CAPS e de outros equipamentos de saúde mental, eles precisam sempre estar retomando essa questão da importância da luta antimanicomial nas formações, né? É interessante essa pergunta porque nesse mês a gente vai ter algumas participações, algumas rodas de conversas dentro dessas instituições, né? Algumas faculdades aqui de Pouso Alegre, né, que entendem a importância da causa da luta antimanicomial, os professores, trazer esse tema para dentro da universidade. Então você não está formando apenas para atender no seu consultório, existe uma luta maior aí, que é uma coisa social. A gente precisa entender a loucura e os problemas de saúde mental de uma forma mais ampla. Então acho que as instituições já têm feito isso, principalmente aqui em Pouso Alegre. Mas uma outra coisa que a gente precisa estar sempre retomando também são as parcerias, né? Hoje dentro do CAPS, por exemplo, a gente tem estagiários de psicologia, de medicina, de psiquiatria, que estão em processo de residência, atuando já nesses equipamentos. O que faz com que o aluno gere também o interesse por essa causa que é tão nobre e tão importante para a saúde do Brasil. Eu acho que isso já está acontecendo, acho que nunca deixou de acontecer desde que quando surgiu a luta antimanicomial. E claro, né, gente, tudo que a gente puder trazer enquanto informação sobre isso, eu acho que é válido. E as instituições têm feito isso através de campanhas, né? No dia 18 de maio, por exemplo, em Pouso Alegre, a gente vai ter uma passeata para trazer esse tema na Praça Senador José Bento, com as universidades, os alunos, os pacientes, os profissionais da saúde mental, justamente para dizer para toda a sociedade, não vamos esquecer que tratamento de saúde mental é em liberdade, é humanizado e que eles têm seus direitos. Direito de ser tratado com dignidade, direito de não ser isolado, direito de ser acolhido pela família e não ser isolado porque ele tem um problema de saúde mental. Então, acho que as instituições têm feito isso. Em Pouso Alegre, né, no início você me apresentou, a gente agora tem a Associação de Saúde Mental, que foi criada agora no final do ano, em outubro. E a proposta da associação é justamente também ajudar a população a entender essa causa, né, através de divulgação, através de orientação em relação a esses serviços, através de projetos voltados para a área de saúde mental. Então, a associação ela também tem esse papel como instituição, como uma ONG, de ampliar isso na nossa cidade, na nossa população. Então, teve dúvida? Recorre aí à associação, a SAMPA, né? Associação de Saúde Mental de Pouso Alegre, que está aí também para orientar essa população. Na dúvida também, recorra à Secretaria Municipal de Saúde, procure esses equipamentos que a gente falou aqui na dúvida. Acho que tudo isso vai ampliando essa importância da saúde mental. Trazer isso para dentro da Câmara Municipal, discussões, audiências públicas, pensar projetos, né? Trazer essas propostas para os nossos vereadores, para o nosso executivo, né? Serão movimentos que a gente vai estar fazendo esse mês, né? Conversando, ampliando o debate sobre o tema. Excelente. E mais uma vez fica aqui aberto o nosso convite para você voltar e fazer outros esclarecimentos nesse tema tão importante que é a saúde mental. Principalmente depois de tudo que vivemos, né? Nessa nossa geração, passamos por problemas graves de pandemia, temos a crise também financeira, e com isso tudo a crise mental e emocional veio junto, né? Veio junto nesse combo. Então, para a gente sair e ter um pouco mais de esperança, esses movimentos devem ser apoiados, essas passeatas, todo esse movimento em prol de ajudar o próximo devem ser apoiados, independente de qualquer coisa, de qualquer política. Eu acho que essas coisas não deveriam ter partido político, bandeira política. Eu acho que devemos todos dar as mãos e nos unirmos por causas tão importantes como essa, como a valorização da vida e da saúde. Então, Daniel, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, trazer essas informações
pra gente, e eu deixo aberto para você deixar uma mensagem final aí, e se quiser reforçar o convite para algum desses eventos que vai acontecer, fique à vontade. Bacana. Obrigado primeiro, Jefferson, pela oportunidade de falar de um tema que é tão caro para mim enquanto pessoa, enquanto profissional da psicologia, enquanto profissional do setor público, enquanto presidente da Associação de Saúde Mental. Eu acho que são esses espaços que a sociedade precisa, né? Espaços de discussão, de tirar dúvida, de ampliar um pouco, a gente fala, ampliar um pouco as ideias, né? Eu acho que o espaço da TV, da Rádio Câmara favorece muito isso. Saúde mental importa. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, independente de como você está hoje, independente se você tem um familiar, ela importa. E se você tem alguma dificuldade, se você está assistindo esse programa, ou se você é familiar de alguém que tem essa dificuldade, não se esqueça, saúde mental importa. Procure ajuda, procure os equipamentos, se cuide. Afinal de contas, o que a gente pode ser sem a saúde mental, né? A gente não consegue trabalhar direito, a gente não consegue estudar direito, a gente não consegue se relacionar direito. Por isso que fica aí, inclusive é o lema, né, da nossa associação. Saúde mental importa. Obrigado, Jefferson. Nós aqui agradecemos e as portas estão abertas para você assim que julgar necessário. E esse mês ainda vai voltar mais vezes aqui para conversar com a gente e fica aberto para trazer diversas outras informações que são valiosas para as pessoas que nos assistem. E se você se interessou por esse assunto, gostou dessa entrevista ou pegou no meio, não sei onde você vai estar assistindo, se você estiver assistindo no canal 18.2, será reprisado em algum momento, mas você também encontra no nosso canal do YouTube, no Facebook, aqui da Câmara, e você vai poder enviar o link para as pessoas que você julgar necessário também enviar esse conteúdo. Lembrando que a gente nunca vai saber tudo, né? Sempre tem espaço para aprender um pouco mais. Seremos eternos alunos e acho que é isso que a gente tem que trazer dentro de nós, porque principalmente a gente está sempre buscando conhecimento, e a gente vê que quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente sabe pouco. Então, informações valiosas como essa devem ser multiplicadas e enviadas aí para diversas pessoas, para que outras pessoas também tenham conhecimento. Eu espero que você faça isso. Se inscreva nos nossos canais aí para acompanhar e ser notificado quando algum conteúdo novo estiver disponível. E te convido para continuar nos acompanhando nessa programação durante esse mês, que iremos voltar a falar sobre o assunto e diversos outros assuntos de qualidade para você. Até a próxima entrevista. Um abraço.